Glória a Deus. Amém, amados? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos iniciar um propósito diante do Senhor. Ele colocou no nosso coração sobre o tema: é chegado o reino dos céus. E quando nós entendermos, amado, que quando o reino de Deus, ele se manifesta na nossa vida, o reino de Deus se manifesta na nossa vida, todas as coisas acontecem. Amém? Você entendeu isso? Todas as coisas acontecem. Amém? Então, Mateus capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que, pois, não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não produz bom será cortada e lançada no fogo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração, te agradecendo, te louvando e tendo a certeza que o Senhor se faz presente no nosso meio. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido fiel nas Tuas promessas para conosco. E por isso, Pai, que nós queremos nos entregar nas Tuas mãos nessa noite. E nós queremos, Pai, clamar: fala, ministra ao nosso coração. Que o Teu reino, que a Tua glória, Senhor, desçam sobre este lugar. E que a Tua presença seja real e verdadeira sobre as nossas vidas. Assim, Pai, prepara o nosso coração para a Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, é uma pergunta muito básica. Quem já não desejou uma mudança? Quem já não quis viver uma mudança? Experimentar uma mudança na sua vida? Quem não quis viver uma nova história? Olha para o seu passado e diz assim: eu gostaria que a minha história fosse diferente. Eu gostaria de escrever uma nova história. Eu gostaria de viver uma nova história. Às vezes nós olhamos para o nosso passado e nós vemos que as coisas não deram muito certo. Ou às vezes nós olhamos para o nosso presente e elas parecem que não estão dando muito certo. E nós pensamos assim: eu gostaria que desse certo. Eu gostaria de realizar sonhos. Eu gostaria de viver em paz. Eu gostaria de ser feliz. Muitas pessoas desejam isso. Talvez nós já desejamos, ou talvez nós estamos desejando isso. Mas sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que Jesus nos oferece tudo isso de graça. Todas essas coisas, Cristo, Ele nos oferece.
Cristo, Ele nos diz que isso tudo está à nossa disposição. E o segredo é muito simples, não há um segredo encoberto, há um segredo descoberto, vamos dizer assim. Que o que nós precisamos é nos render a Cristo. O que nós precisamos é deixar que a vontade do Senhor se cumpra sobre a nossa vida. E aí vem a história de um homem no mínimo intrigante, um homem enigmático, pode-se dizer assim. Por quê? A Bíblia descreve João Batista. O seu nascimento foi algo sobrenatural. Seus pais já eram velhos, sua mãe era estéril, e Deus fala com seu pai e a mulher aparece grávida. No ventre, a Bíblia diz que João Batista já era cheio do Espírito Santo. Ele cresce e ele vai morar, sabe aonde? A sua casa no deserto. A sua roupa, a Bíblia diz que era feita de pelo de camelo. Usava um cinto de couro. E a sua alimentação era a dieta básica para a boa saúde. Gafanhoto e mel. É uma pessoa comum. É uma pessoa que a gente sai e a gente encontra em qualquer lugar por aí. Naquela época, se eles saíssem procurando outras pessoas do mesmo estilo de João Batista, eles encontrariam? Não. E isso, amados, chama a atenção. E o que chama a atenção mesmo de João Batista é que ele está à beira do Rio Jordão. Lá ele está pregando, lá ele está batizando, e lá ele está atraindo muitas pessoas. Muitas pessoas iam até ele. E o discurso, quando nós olhamos na Bíblia, qual era o discurso de João Batista? Um discurso simples. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga comigo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Hoje, será que nós não pensamos a mesma coisa? Nós não ouvimos hoje as pessoas dizer assim: está próximo a volta de Jesus, está próximo a volta do Senhor. E aí, João dizia para as multidões: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que João Batista estava dizendo: mudem suas vidas. Por quê? Porque está vindo um reino que não é deste lugar. Está vindo um reino para se estabelecer aqui na terra, que vem do céu. Está vindo para a terra algo do céu que vai mudar as nossas vidas. Está vindo do céu algo que, quando se manifestar na terra, vai mudar a nossa história. João Batista não falava dele, João Batista falava de quem? Jesus. Mas ele dizia uma palavra que nos chama a atenção. Ele dizia: arrependei-vos. E a pergunta então que nós temos que nos fazer, para que o reino de Deus se manifeste na nossa vida, para que o reino de Deus se manifeste em nós, na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a pergunta é: o que nós precisamos fazer para que o reino de Deus se manifeste? E a primeira coisa que nós temos que fazer é isso: arrependimento. Diga comigo: arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para a minha história e eu digo: tem coisas que eu fiz que eu não gosto nem de lembrar. Tem coisas que eu fiz do meu passado que eu não gosto nem de mencionar. É melhor deixa lá atrás, esquece. Porque nós nos envergonhamos dos nossos erros, nos envergonhamos dos nossos pecados. Sabe, não é o que as pessoas dizem, mas é quando Deus chega e nos mostra e nos expõe quem nós somos.
quando Ele mostra o peso e a gravidade dos nossos erros e dos nossos pecados. E isso nos leva, amados, a uma situação: quando a luz vem e expõe o nosso pecado, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender, e esse arrependimento, amados, ele tem que ser de coração. Não basta eu falar, dizer assim: Senhor, me arrependi, mas eu saio dali e vou lá e faço a mesma. A pergunta é: isso é arrependimento? Não. Eu só reconheci que eu errei, mas continuei errando. Qual é a diferença, amados, que aconteceu com Pedro e com Judas Iscariotes? A Bíblia nos diz que Judas Iscariotes, ele traz Jesus e sente remorso, e por sentir remorso, ele vai lá e se suicida. Amém? Mas a Bíblia vai nos dizer que Pedro nega Jesus, se arrepende e se volta para Jesus. A pergunta que de repente nós temos que pensar: e se Judas Iscariotes tivesse se arrependido de ter traído Jesus? Jesus teria perdoado ele? Com certeza. O final da história teria sido diferente? Com certeza. O problema, amados, é que ele não se arrependeu, ele sentiu remorso, e a atitude dele foi lá devolver as moedas, como se ele estivesse dizendo assim: eu quero me ver livre disso aqui, porque eu acho que eu devo ter errado, mas se ele tivesse errado, ele teria ido para Jesus. E a Bíblia diz que ele vai lá, devolve as moedas e vai e se enforca. A diferença é essa, amados. O arrependimento, ele causa uma mudança na nossa vida. O remorso não, e ainda pode nos levar à morte. Por isso, amados, a primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida, para que o reino de Deus se manifeste em nós, é arrependimento. A pergunta que nós temos que nos fazer: quem já pecou? Quem já fez uma escolha errada? Quem já se enganou, se equivocou em alguma coisa? Depois diz assim: bah, o que eu fui fazer? E aí sabe o que acontece? Aí nós podemos fazer duas coisas: aprender com os erros do passado e não fazer, ou nós vamos dizer assim: errei, mas fazer de novo. O arrependimento, amados, ele muda a nossa vida. Por isso que João Batista diz: arrependei-vos. Quando há um arrependimento verdadeiro, há mudança. Quando realmente nós nos arrependemos, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Amém? Segunda coisa que precisa acontecer na nossa vida para que o reino de Deus se manifeste. Diga comigo: não posso me conformar. Por que eu não posso me conformar? Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, um versículo conhecido: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Então, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu não posso me conformar. Me conformar com o quê? Me conformar com o pecado, me conformar em viver uma vida no erro, me conformar em viver uma vida longe do Senhor, me conformar em fazer as coisas do mundo porque está todo mundo fazendo. Mas está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Não é porque está todo mundo fazendo que você precisa fazer. O que nós precisamos entender, amados, que quando nós nos entregamos verdadeiramente para Cristo, nós não nos conformamos em estarmos longe dEle. Não se conforme em estar longe do teu Senhor. Não te conforma em não poder estar na presença do teu Senhor. Porque às vezes as pessoas pensam assim:
mas um dia eu estava na igreja, forte, firme, orava, glorificava e buscava a Deus, e agora? Não, agora, se dá eu vou na igreja, se não dá eu não vou, se dá eu oro, se não dá eu não oro, tá, mas tá bom, estamos indo. Isso é o quê? Eu estou me conformando com a frieza espiritual na minha vida. Não te conforma. Não te conforma. Porque quando nós nos arrependemos e nós não nos conformamos com as coisas erradas, nós não nos conformamos com as coisas do mundo, nós não nos conformamos em estar longe de Cristo, o terceiro passo, ele vem na sequência. E o terceiro passo o que é? Eu preciso ir a Jesus. Diga comigo, eu preciso ir até Jesus. O que diz em Mateus 11, 28? Nós conhecemos. Olha o convite que Jesus nos faz. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu. Todos nós conhecemos esse versículo, é ou não é? Tem alguém que não conhece? Não, todos conhecem. Mas a pergunta é, nós estamos experimentando isso? Nós estamos experimentando esse alívio? Ué pastor, mas o que eu preciso para experimentar o alívio? Eu preciso me arrepender. Porque não adianta eu estar na presença de Jesus, mas no pecado. Não adianta eu estar dentro da igreja, mas fazendo tudo errado fora lá. Eu preciso me arrepender dos meus erros e mudar a minha vida. Então quando eu entender isso, quando eu viver isso, aí eu vou viver o reino de Deus na minha vida. Por isso que ali o texto vai seguir falando, lá no versículo 3, que João Batista era uma promessa. A promessa lá do profeta Isaías, que dizia, a voz do que clama no deserto. Mas ele diz assim, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. O que é endireitar as suas veredas? Aquilo que está torto eu boto no eixo, boto na linha reta. Não é de qualquer jeito, amados, que nós chegamos a Deus. Não é qualquer jeito que nós vamos entrar no céu. Ou nós entramos pela porta da frente, que se chama Jesus Cristo, ou nós não entramos. Aqui ele estava dizendo, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Então a Bíblia vai nos escrever, ali João Batista, e lá no versículo 5 vai dizer assim, então saíam a ter com ele de Jerusalém, Judeia, e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados. O interessante é que Jesus Cristo disse para Nicodemos, um mestre da lei, quem não nascer da água e do Espírito, não entra no reino dos céus. Por que o batismo é tão importante? Porque o batismo é a morte do velho e o nascimento de um novo. Mas se o velho não morrer, não nasce um novo. Não se põe remendo novo, investe velho. Para que o novo apareça, o velho tem que desaparecer. O que eu quero que você entenda, preste atenção, que agora aqui vai mostrar duas coisas. O porquê que o batismo é tão importante, e porquê que umas vidas mudam após o batismo e outras não. Preste atenção, que ele vai dizer ali, e eram batizados, no versículo 6, eram batizados no Jordão, confessando os seus, sabe o que é isso? É quando eu realmente, eu me rendo a Cristo, eu digo, Senhor, eu preciso de Ti, eu confesso os meus pecados, eu quero descer nas águas do batismo, e quando eu descer as águas do batismo, eu vou sair daqui uma nova pessoa. Então a pessoa sai dali diferente, não consegue mais ser a mesma coisa, vai olhar para os erros, vai olhar para os pecados e vai dizer assim, eu não quero mais isso na minha vida. E não vai precisar ninguém chegar e dizer assim, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, isso aqui não sei o que, não. Quando há confissão, eu vou olhar e vou dizer assim, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso, eu não quero mais fazer isso.
Eu fofocava, não quero mais fofocar. Eu enganava, não quero mais enganar. Eu traía, não quero mais trair. Eu roubava, não quero mais roubar. Eu me prostituía, não quero mais. Eu me drogava, não quero mais. Por quê? Porque agora eu quero ser uma nova criatura. E essa é a primeira parte. E é a parte que nós temos que viver. Mas se nós olharmos uma coisa, o que vai dizer na sequência, ele vai dizer no versículo 7 assim, ó: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus. Quem eram esses? Os religiosos da época, aqueles que já estavam incomodando João Batista, e que na sequência incomodaram muito Jesus Cristo, e que perseguiram Jesus. Os religiosos que prenderam Jesus, que crucificaram Jesus. Esses mesmos fariseus e saduceus, a Bíblia vai dizer que vinham ao batismo. Interessante que eles vinham ao batismo e iam para lá, sabe para fazer o quê? Para se batizar. Mas por quê, pastor? Qual é o problema? Porque se não haver arrependimento, é só um banho. Preste atenção que João Batista não era bobo. E João Batista, olhando para eles, João Batista sabe o que diz? Raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque o reino de Deus estava chegando. Mas agora o que ele diz no versículo 8? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe o que estava acontecendo ali? Eles estavam se batizando, mas não estava havendo arrependimento. Não estava havendo uma nova vida. Não estava morrendo velho e não estava nascendo novo. Simplesmente eles estavam indo lá tomar um banho. Por quê? Porque eles sabiam que tinha a promessa de que viria um profeta. E já fazia 400 anos que não aparecia profeta. Então quando eles viram João Batista, eles reconheceram ele como profeta. Pode-se dizer entre aspas. Por quê? Porque se eles realmente tivessem reconhecido João Batista, eles tinham se arrependido. Mas eles diziam assim: não, vamos lá, se esse profeta está dizendo que nós temos que se batizar, vamos se batizar. Mas vamos continuar do mesmo? Adianta? Adianta vir até Jesus Cristo e continuar do mesmo jeito? Não. O que eu preciso entender é que para que o reino de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso viver o que Jesus quer. Eu preciso viver o que Jesus me ensina. Eu preciso viver o que Jesus Cristo nos deu exemplo. Por isso que ele vai dizer: produzir frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer que vocês são filhos de Abraão. Sabe o que é isso? Os judeus são a nação, os descendentes de Abraão. Então eles diziam assim: eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar da forma que eu quiser, mas como eu sou filho de Abraão, eu vou para o céu, eu sou de Deus. Hoje às vezes as pessoas dizem assim: todos os caminhos levam ao Pai. É verdade? Não, a Bíblia diz que só existe um caminho: Jesus Cristo. Agora, se eu for uma pessoa boa, se eu tratar todo mundo bem, e simplesmente só for uma pessoa boa, isso é o suficiente para mim ir para o céu? Não. Se não adianta eu ser uma pessoa boa, não adianta eu ter muitas obras, eu ajudei o fulano, eu ajudei o ciclano, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, nossa, que pessoa bem boa é essa? Mas se eu não tiver Cristo, eu não tenho nada. Diz um ditado que de boas obras o inferno está cheio. Então não adianta eu ir lá, eu ajudar o fulano, não adianta eu ir lá, eu vou dar uma cesta básica para aquela pessoa que está com fome, eu vou dar uma roupa para aquele que está com frio. E Jesus? Não, eu não quero saber de Jesus. A Bíblia nos ensina uma coisa, amados, que se nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Sem Jesus nós não somos nada. O que eu quero que você entenda é que esses fariseus aqui, eles viviam aquilo que não estava na Bíblia.
Eles faziam aquilo que agradava a eles. João Batista anunciava que estava próximo o reino dos céus. Hoje o que a igreja faz? Mesma coisa. Hoje a igreja anuncia: arrependam-se porque a volta do Senhor está. A pergunta é: quantos estão ouvindo? Quantos estão crendo? Porque se nós olharmos aqui, teve pessoas que foram lá até João Batista, se arrependeram, se batizaram e tiveram uma nova vida. Outros foram lá por curioso: o que está acontecendo aí? Sempre tem o grupinho dos curiosos. Mas também teve aqueles que foram lá para criticar, foram lá para zombar. Hoje não é diferente? Não, acontece a mesma coisa. Muitas pessoas hoje vão à igreja por curiosidade. Muitas pessoas vão para a igreja porque não têm o que fazer. Muitas pessoas hoje vão lá: vou ver lá no que vai dar. É a mesma coisa, amados. Só que tudo que nós temos visto está acontecendo, o que a Bíblia está nos ensinando. E a pergunta é: foi falado no início, nós fizemos plano, mas nós não sabemos o dia de amanhã. E se Jesus Cristo voltar hoje? Nós estamos prontos? Nós estamos prontos para o reino dos céus? Nós estamos preparados? Naquela época acontecia, amados, o que acontece hoje, o que a Bíblia vai nos dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Preste atenção nesse texto. Paulo falando ao seu discípulo Timóteo, a quem ele preparou para o ministério. Ele diz assim: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso significa os seus próprios desejos. Próximo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é uma fábula? É uma história inventada, é algo que não existe. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu. Paulo estava dizendo para o seu servo: o tempo que está vindo vai ser difícil. Eles não vão aguentar mais a sã doutrina, eles não vão mais aguentar a palavra da verdade. Então eles vão amontoar para si doutores e que pregam segundo o seu desejo. O que Paulo falou aqui para Timóteo não era o mesmo que aconteceu lá com João Batista, com os fariseus, e não é o mesmo que acontece hoje. Hoje cada um pega a palavra do Senhor e diz: eu vou seguir isso aqui, não, eu vou fazer isso aqui, não, isso aqui eu não quero porque isso aqui é difícil, não, isso aqui já não vale mais. Esses dias um dos grandes líderes dessa nação disse assim: a Bíblia está ultrapassada, ela precisa ser atualizada. Sabe por quê? Porque a ideologia que ele está pregando não está mais de acordo com isso aqui. Então a Bíblia é que está desatualizada. É fácil, né? Aí eu pego e crio uma Bíblia do meu. Mas isso vai atrair o reino de Deus? Não. Isso não vai atrair o reino de Deus. O que eu quero que você entenda, por que eu citei esse exemplo para você? Para que você entenda
que o reino de Deus só vai ser atraído na nossa vida se nós vivermos o que Deus quer para nós. Entenda uma coisa: Deus tem o melhor para a tua vida, Deus quer o melhor para a tua vida, só que para nós desfrutar o que Ele já quer, nós temos que viver o que Ele nos pede. Se nós não colocarmos em prática o que Ele nos pede, o que Ele nos ensina, o reino dEle virá sobre a nossa vida? Não. Eu conversava antes com Natanael, e eu dizia assim: Natanael, se a gente conseguisse entender o que é realmente viver o reino de Deus, a gente mudaria a nossa vida. Porque hoje nós não vivemos o reino de Deus por inteiro, nós vamos viver no reino de Deus por parcela. Hoje nós experimentamos um pouquinho do reino de Deus, mas aí amanhã tem alguma outra coisinha que nos atrai, aí a gente não vive mais o reino de Deus. Mas aí no outro dia a gente vai lá e busca mais um pouquinho do reino de Deus. Mas aí tem outros dias que eu não estou tão afim, aí eu vou me afastando do reino de Deus. Enquanto que eu podia viver todos os dias o reino de Deus na minha vida. Só que aí não seria só na minha vida, porque quando eu atraio o reino de Deus para minha casa, quando eu atraio o reino de Deus para minha vida, automaticamente eu atraio o reino de Deus para minha casa. Quando eu atraio o reino de Deus para minha casa, eu atraio o reino de Deus para minha família. Por que que Paulo diz aos Coríntios que a mulher crente, ela santifica o lar, o marido crente, ele santifica a esposa, o casal santifica os filhos? Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, abençoado, nós precisamos viver isso. Senhor, eu estou chegando aqui, que o teu reino chegue junto comigo, que a tua glória se manifeste aonde eu colocar as plantas dos meus pés, que a tua luz chegue, que a tua presença seja real, que aquilo que precisa acontecer, aconteça. A Bíblia não nos diz que nós somos sal e luz? Se nós somos luz, nós não precisamos iluminar? Se nós somos sal, nós não precisamos fazer a diferença? Quando nós começarmos a viver isso, sabe o que vai acontecer? O reino dos céus, ele vai ser chegado na nossa vida. Para nós finalizar, amados, no próximo capítulo de Mateus, capítulo 4, a Bíblia vai dizer, Jesus Cristo diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas Jesus Cristo não é a manifestação do reino dos céus na terra? É. E por que que ele fala no início de Mateus que o reino dos céus ainda estava próximo? Porque ainda ele não tinha cumprido a sua missão. Por isso que quando Jesus Cristo está lá na cruz, pregado, crucificado, sendo zombado, ele olha, ele ergue a sua cabeça aos céus, e ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E ele entrega o seu espírito e diz: está consumado, está feito, cumpri. Isso significa, o reino dos céus chegou. É através de Cristo, mas ele tinha uma missão. Se Cristo tivesse desistido lá no Getsêmani, o reino de Deus teria chegado à terra? Não. Ele teria vindo até um pedaço, mas teria retrocedido. O que eu quero dizer para você: não adianta você caminhar um pouco com Deus, não adianta você caminhar um pouco com Jesus Cristo, se você não for até o final com Ele. Para o reino dos céus ser chegado na tua vida, você precisa ir até o final. Amém? Te coloca em pé. O que eu quero que você entenda a partir dessa noite é que o Senhor quer manifestar o reino dEle sobre a tua vida. O reino do Senhor, Ele quer vir sobre você. Só que para isso, você precisa cumprir o que a palavra ensina. Viver. E aí tudo começa por onde?
Arrependimento. Enquanto que eu não reconhecer os meus erros, eu não mudo. Enquanto que eu ficar só olhando para a vida dos outros e não reconhecer os meus próprios erros, não vai haver mudança na minha vida. Eu preciso primeiro reconhecer aonde eu errei, aonde eu falhei. Então depois eu vou começar a viver o reino dos céus. Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida na presença do Senhor. E abre o teu coração para Ele, para fazer um pedido nessa noite, nesse dia, de você dizer para Ele: Senhor, eu quero me arrepender. Eu não quero mais me conformar com o erro, com o pecado. Eu não quero mais me conformar em estar longe do Senhor, mas eu quero me jogar nos teus braços, porque eu sei que se eu me jogar nos teus braços, o reino dos céus, Ele vai se manifestar sobre a minha vida. Abra a tua boca em oração e peça para Ele: Senhor, manifesta o teu reino sobre a minha vida. Manifesta, Pai, o teu reino sobre a minha casa. Manifesta, Pai, o teu reino sobre a minha família. Aonde eu chegar, que o teu reino chegue junto comigo. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, que o teu reino se manifeste com unção, com poder, com glória, para que a tua vontade se cumpra, para que as tuas promessas se cumpram, para que os sinais, para que os prodígios, para que as maravilhas venham acontecer sobre a minha vida. Então eu possa viver a promessa do Senhor, que eu possa desfrutar aqui na terra o reino dos céus, que você possa viver aqui o reino dos céus, que já foi manifestado na terra, que seja manifestado na sua vida em nome de Jesus. Eu quero te convidar